Olá, olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos então a mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Caríssimos frequentadores deste canal, como vocês puderam ver, eu me ausentei um pouquinho porque a gente terminou, né, sobre a série lá dos vícios capitais e eu estou estudando um pouquinho mais sobre o São João Clímaco, livros espirituais e entre outras literaturas, né, outras leituras, incluindo literatura. Mas eu já estou começando a ler um pouquinho do Virtudes Fundamentais do Piper, tá? E o objetivo é falar um pouquinho, bastante, na verdade, né? Sobre as virtudes, né? Em especial virtudes cardeais, obviamente. Depois a gente pode partir para as virtudes teologais um pouquinho mais a fundo. Não sei quando, é uma leitura densa, é uma leitura complicada, exige muita dedicação e, claro, né? Muita oração. Então vamos ver se Deus consegue me conceder essa graça, tá bom? Bom, eu já estou com o livro aqui, né? Eu sempre já tive esse livro, acho que eu tenho ele desde aqui do ano passado. Eu até peguei para ler, fiz algumas anotações, é por isso que tá ali um papel, né? E acabou que a coisa até que deu certo, né? Deu certo sobre algum pretexto, mas depois do tempo eu decidi largar a leitura até para focar um pouquinho mais nas minhas leituras sobre questão de necessidade mesmo, eu não pude dar continuidade, tá? Bom, o que eu queria falar aqui com vocês hoje é sobre essa questão do vício da prudência não, né? Mas dessa questão da prudência, tá? Apenas uma questão bem introdutória mesmo, alguma coisa bem básica, tá? Nada demais, nada muito especial, até porque eu ainda não li tantas páginas, eu tô começando a ler tudo de novo, e eu ainda só tenho 21 páginas aqui lida, tá? Então assim, não tem muita coisa para eu trazer para vocês a não ser daquilo que eu já sei e daquilo que tá no livro, tá? Então, assim, é uma coisa um pouco mais complicada, vai demorar pra gente ter um vídeo bem específico, tá? Mas saibam que os vídeos vão ser bem assim. Os vídeos eles vão começar a ser um pouquinho mais picotadinhos, porque eu vou falar sobre as virtudes, e dentro das virtudes, né? Por exemplo, dentro da virtude cardeal da prudência, existe subdivisões. Ou seja, por exemplo, a virtude da prudência fala sobre X. Essa daqui é a virtude da prudência. Mas dentro da prudência tem outras subvirtudes, por assim dizer, que fazem parte da prudência. E aí, quem sabe a gente pode tocar nesses assuntos, né? E aí com certeza leva muito tempo, não dá para levar num vídeo só. Então eu vou tentar me aprofundar em cada virtude, subvirtude que tem por ali, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Por exemplo, dentro da virtude da fortaleza, a mesma coisa. Virtude da fortaleza tem lá, por exemplo, a paciência, tem também a resiliência e tem, por exemplo, também a resistência. Tem a coragem, tem outras e outras e outras, né? Então, a gente pode falar sobre muitas coisas aqui, tá? Bom, o que eu vim falar aqui para vocês hoje é um pouquinho sobre a prudência, tá? Para quem não sabe, tá? A prudência é a primeira, né? Ou pelo menos é a primeira virtude cardeal, tá? E ela também é a virtude mais importante, tá? Porque não existe outras virtudes senão com a virtude da prudência, tá? Ou seja, é por isso que ela leva aquele nome, né? Mãe de todas as virtudes. Hum? A virtude da prudência, ela é a mãe de todas as virtudes porque se você não consegue ter uma análise prudente das coisas, nenhuma outra virtude ela surge. Ela é um acaso do nada, como a gente vai falar, né? Qualquer ação meticulosa e etc. Que você vai tomar, se não houver definitivamente uma prudência naquela ocasião, não houver virtude, você meio que cometeu o bem por acaso, tá? Então, assim, a virtude da prudência, ela é a que dá origem e ela vai fazer a manutenção de todas as outras virtudes, tá? Ela que vai fazer a manutenção de todas as outras virtudes, né? E ela é uma virtude um tanto quanto específica, tá? Porque ela é a virtude da decisão correta, né? A virtude fala sobre qual que é a melhor decisão que eu posso tomar aqui, nesse exato momento, nessa circunstância, para salvar a minha alma, né? Basicamente é isso que fala a virtude da prudência, tá? Então, por exemplo, não há fortaleza, não há temperança e também não há justiça sem a virtude da prudência, beleza? Isso também acontece porque a prudência ela é a medida de todas as outras virtudes, tá?
Por exemplo, na virtude da fortaleza, a gente vai ter a resistência e todas as outras virtudes que competem à virtude da fortaleza. Também vamos ver na virtude da justiça, entre outras subvirtudes, etc. Também assim como na temperança, tá? Mas quem que dá essa medida correta para essa virtude é a prudência. É a prudência que notifica, olha, isso daqui é prudente fazer isso daqui agora. É prudente fazer isso daqui agora. É prudente não fazer isso daqui agora, tá? Por exemplo, apenas um exemplo muito clássico aqui, tá? Você pode tomar uma decisão muito corajosa. Contudo, essa decisão corajosa, ela pode até ser algo muito, pô, bacana, interessante. Esse cara aqui é corajoso mesmo, né? Pô, fortaleza absurda do cara. Se faltar a prudência, vai ser o quê? Vai ser ousadia demais. O cara vai estar sendo imprudente. Vai ser vai ser uma coragem desnecessária. Uma coragem desordenada. Olha só. Por isso que a virtude da prudência, ela participa em todas as outras virtudes. E se não há virtude da prudência, né? Se não há virtude da prudência, todas as outras virtudes elas vão estar condenadas, vão estar fadadas a fracassarem. Ou a terem um problema muito grande que é essa pessoa agiu na sorte. Essa virtude surgiu na sorte, né? Como a gente vai falar. Então, a virtude da prudência participa de todas as outras virtudes e todas as outras virtudes participam da virtude da prudência. Beleza? Tenho isso em mente. Bom, eu trouxe esse vídeo aqui também para trazer de uma maneira bem clássica e bem rápida como a virtude da prudência é importante nessa questão da luxúria, tá? Como vocês sabem, é o foco do meu canal e eu gostaria de falar sobre isso, né? De uma maneira bem rápida, bem clássica, bem rápida mesmo, sem sem delonga, tá? A virtude da prudência, ela tem um foco muito interessante, porque é o seguinte, aliás, a virtude da prudência, ela às vezes é confundida com o cara que é covarde, aliás, tá? O Piper, no livro, ele vai elucidar, né? A virtude da prudência, ela sofreu uma deturpação. Rapaz do céu, agora eu acho que eu fiquei analfabeto, desculpe, mas eu acho que é isso o nome, né? Enfim, ela teve o seu significado totalmente assim, de maneira assim, ficou degenerado, tá? Por quê? Porque às vezes é mais recomendável, segundo algumas pessoas, você não tomar um ato de coragem e um ato de, pô, beleza, eu vou carregar a minha cruz. E essas pessoas aplaudem isso. Não, você está sendo prudente, você está sendo correto, você está sendo isso, está sendo aquilo. Um exemplo muito clássico que eu vejo hoje, isso daqui atrai muito, por exemplo, o hate de muitas pessoas assim que têm uma visão errada sobre o matrimônio. Inclusive é eu que tive esse problema, né? Um ato, por exemplo, que muita gente chama de prudente, pode ser um ato de covardia e pode ser um pecado, aliás, tá? Por exemplo, você pensar minha vocação é casar e aí você quer casar, só que é o seguinte, você vai lá e começa a colocar as coisas que você vai ter que fazer para casar. Por exemplo, eu vou ter que trabalhar mais, porque eu vou ter que fazer mais dinheiro. Eu vou ter que começar a cuidar mais da minha esposa, ou seja, eu vou ter que parar de gastar tempo com bobagem e dedicar mais aos meus filhos, à minha família, à minha esposa. Tá? Isso exige o quê? Um sacrifício. Ó, prestem atenção, isso exige um sacrifício, tá? Muitas pessoas acham que você se distanciar desse sacrifício, se ser um covarde, né? Ter medo de carregar a sua cruz, né? Ter medo de carregar a sua cruz, ter medo de dizer sim para aquilo que a vida quer de você. Muitas pessoas acham que isso é uma decisão prudente. Pelo contrário, as pessoas elas definitivamente houve uma deturpação, né, desse conceito da prudência. Então, assim, se atentem a isso, tá? A prudência, ela não é uma coisa de autoproteção. Né? A prudência, ela não pode ser uma virtude que fala sobre a maneira de se proteger. Não, pelo contrário, tá? Às vezes ser prudente é se jogar mesmo e se lascar bastante. Ser prudente, às vezes, é aguentar algumas coisas em prol de um bem maior, tá? Então, assim, se atentem a isso, tá? A virtude da prudência, ela não é aquela autovaloração, aquela autoproteção exacerbada a si mesmo, tá? Como, por exemplo, eu dei nesse exemplo do casamento, né? A pessoa, ela cometeu um ato imprudente. Por quê? Porque ela acha que ela tem que se salvar. Pelo contrário, se essa daqui é sua vocação e você sabe que é isso que você quer da sua vida, então você teve um outro problema aí, né? Faltou fortaleza, faltou alguma outra, faltou considerar mais, faltou meditar melhor no assunto,
né? Mas faltou o quê? Faltou o básico, faltou a prudência. E faltando a prudência, todas as outras virtudes vão estar também de maneira desordenadas, tá? E aí você pode cometer um ato bom simplesmente na pura sorte. Muito raro de acontecer, tá? Mas falando aqui sobre virtude da prudência e luxúria, o que eu posso ajudar vocês é o seguinte: a primazia da prudência, tá? A primazia da prudência, ela tá no quê? Em conhecer, tá? Se atentem a isso. A primazia da prudência está em conhecer, tá? O que é o conhecer aqui? Em conhecer a verdade, a realidade das coisas, tá? Ou seja, só é prudente quem conhece o mundo real. Só é prudente quem conhece o mundo real, tá? E, portanto, só pode tomar uma decisão concreta e ordenada quem faz uma decisão baseada na prudência, mas quem conhece o mundo real e sabe como é que ele se organiza, né? E aí que vem o mais engraçado. Lembrem desse exemplo que eu dei para vocês agorinha mesmo? Né? Quem conhece o mundo real consegue tomar uma decisão prudente. Pois é. Pois é. É a partir dessa situação que a gente consegue tomar uma decisão muito prudente e corajosa, né? Ou seja, uma pessoa, né, que teve essa dinâmica da vida, ou achou, por exemplo, pô, tenho medo de dívidas, ou tenho medo de sair de casa e estudar fora, porque eu vou ficar meio desamparado no começo, eu não vou saber o que fazer, ou eu vou passar vou ter algum problema com dívidas e tudo mais. Essa pessoa, ela tem que ter essa noção da realidade. A vida é assim mesmo, né? Quer dizer, né? A vida vai ter dessas, né? A gente vai ter que fazer alguns sacrifícios bem complicados mesmo, né? Em prol de um bem maior, né? E é claro que na hora de tomar essa decisão, na hora de tomar essa atitude, convém uma análise prudente da situação. É prudente? Tô sem dinheiro, literalmente, tô acabado, tô sem dinheiro, não tenho nenhum amigo lá, não conheço ninguém. Enfim, será que é prudente? Talvez não. Talvez não, talvez aí um prudente seria realmente você esperar um pouquinho mais para analisar bem a situação, né? Verificar bem como é que estão as coisas e a partir disso daí você tomar uma decisão. Mas observem, todas essas situações que eu entreguei para vocês exigem o quê? O conhecimento da realidade, o conhecimento do que é o mundo. Porque o mundo ele vai pedir isso para nós, né? O mundo ele vai pedir essa coragem, o mundo ele vai pedir essa fortaleza, né, para nós. E é importante que a gente conheça o mundo, saber como é que o mundo funciona, né? O mundo tem dessas, né? É a vida acontecendo, tá? Então, a primazia da prudência ela começa aqui, entendendo a realidade. E a partir daqui agora que vem a chave, né, da prudência, porque o bem, tá? O bem na prudência, o bem não consiste apenas em conhecer o bem. Não consiste apenas em conhecer o bem, mas consiste em algo mais, que é conhecer o bem e se dirigir a ele. E é aqui que eu quero conversar com vocês, tá? Muitas pessoas, no problema da dinâmica da luxúria, elas sabem que estão erradas, né? Elas conhecem o problema delas, elas admitem o erro, admitem o problema, procuram ajuda, mas elas sofrem de um problema que é o seguinte: elas conhecem todas as ferramentas que elas devem se dirigir, tá? Elas devem se dirigir para X coisa, para Y e Z, e elas estão presas nessa dinâmica da luxúria. Ou seja, elas estão num lugar ruim, elas sabem qual é o lugar bom, né? Elas sabem o que é o bem, elas sabem para onde é que elas devem se dirigir, mas continuam presas no mal, né? Aquela dinâmica do conheço o bem, eu aprovo, mas ainda assim escolho o mal, tá? E aí que entra a prudência. Por quê? Porque a primazia da prudência definitivamente acontece onde, né? A primazia da prudência acontece justamente na ordenação do conhecimento do bem e na praxis, tá? Da vida real dela. Ou seja, a pessoa ela vai ter que executar o bem na prática. Esse é o suprassumo da prudência. A pessoa ela tem um conhecimento do bem e aplica esse conhecimento na prática, tá? Isso daqui é prudência. Prudência não é necessariamente conhecer a melhor situação e a mais prudente para o momento. Não vale a pena, tá? A prudência não é isso. Se você conhece o que é o bem e não faz o bem, você já está sendo imprudente. O prudente, em todas as ocasiões, ele conhece o bem e toma essa ação, tá? O prudente, tá? A prudência, ela implica necessariamente em tomar essa decisão, em conhecer e tomá-la.
né, em conhecer e já fazê-la, tá? Ou seja, aqui na dinâmica da luxúria, a gente tem um problema que é o seguinte: o sujeito sabe o que é que traz, né? Como a gente falou, não vou me delongar aqui. O sujeito sabe o que é, quais que são os materiais de queda para ele, só que ele não se afasta, tá? Então, por exemplo, assim, pô, eu continuo consumindo as mesmas redes sociais e não troquei os meus seguidores, não parei de seguir, não troquei, não comecei a mudar um pouco mais as minhas curtidas, não comecei a rejeitar certos conteúdos, tô lá, ainda tô lá. Essa pessoa está sendo imprudente. Por quê? Porque ela sabe pro que lugar ela deve se dirigir. Ela sabe que ela deve começar a tomar um pouquinho mais de cuidado com as redes sociais no começo, né? Ela deve ter uma cautela maior, né? Como a gente diz, né? Ver menos redes sociais, né? Passar menos tempo, preencher um pouquinho mais dessa vida social dela com coisas boas mesmo, né? Ter uma rotina bacana, equilibrada, mas principalmente, né? Se afastar dos meios de queda. O celular, o computador, o quarto, sozinho, ficar menos em casa, às vezes também pode ajudar. Eu recomendaria muito. Pode ajudar e vai ajudar, tá? Ter os hábitos de leitura, ter os hábitos de todas as coisas fora, né? Fora de casa, fora dos meios de queda, tá? Porque a prudência é essa. Você sabe tudo aquilo que vai te excitar, tudo aquilo que pode te induzir pela luxúria. Você só precisa tomar coragem e decisão concreta e contínua, porque pode haver recaídas, provavelmente vão haver recaídas, mas você não pode desistir, né? Você não pode desistir. Então você só precisa tomar essa decisão. Só precisa tomar essa decisão prudente pela primeira vez de querer se livrar do vício, né? Poxa vida, eu não sou amigo mais de mim mesmo, né? Eu não sei mais conviver comigo mesmo. Eu só tomo decisão errada. Eu não consigo sair desse vício. Eu fico ao dispor. Procurem terapia. Eu estou ao dispor para isso, tá? Uma das minhas primeiras sessões é justamente isso. É botar a pessoa, né, o paciente, colocar assim os olhos dele direcionados para a prudência. E aí eu falo, olha, beleza. Agora nós vamos agir assim, assim, assado. Beleza? E aí, durante a semana, você vai me falando como é que tá a situação aí, tá? Então, assim, uma das questões da prudência é justamente conhecer o bem e se dirigir para o bem. Então, não adianta, olha só, para finalizar aqui, não adianta querer sair da luxúria e você não tomar um ato concreto de sair desse problema, tá? Para de seguir aquelas pessoas nas redes sociais, fique menos tempo no computador, saia mais do seu quarto, faça mais coisas, dê mais atenção a hobbies, procure terapia, procure ajuda. Você não está sabendo lidar consigo mesmo. Você precisa de ajuda, tá? Então, quis só fazer esse vídeo introdutório aqui, assim, fiz meio que na pressa mesmo, sem, sem roteiro, como a gente chama, né? Tô com o livro aqui na minha frente, mas ele não tá aberto. Só peguei aqui algumas vezes para algumas folhinhas para recapitular. Mas foi bem na pressa mesmo. Provavelmente não ficou um vídeo tão bom assim. Mas eu acho que eu consegui transmitir a mensagem, tá? Eu acho que esse é o mais importante. Beleza? Então, meus amigos, conforme o tempo for passando aí, eu for estudando mais, contem comigo. Eu acho que a gente vai fazer uma boa leitura. Acho que a gente vai ter bons estudos. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.